Fala, pessoal, beleza? Isso! Então, nós vamos falar desses torneios que o Botafogo conquistou. Eu vou falar do torneio de 67, mas antes, um rápido histórico ao longo dos anos dos torneios realizados na Venezuela, que aconteceram desde 1952. Começou o torneio chamado Pequena Copa do Mundo, que foram 5 edições. Depois aconteceram outros que foram mudando de nome. Com o início da Taça Libertadores, esses torneios foram um pouco esvaziados, e a partir de 66, 67, eles retomaram. Um detalhe interessante é que, a partir de 66, não acontecia apenas um torneio por ano, como nas edições anteriores. Aconteceram vários torneios. Difícil até para o grande pesquisador Eliezer Pérez, referência de pesquisa do futebol na Venezuela, listar no seu site. Ele coloca alguns torneios, mas sempre registra que aconteceram vários outros. E o Botafogo ganhou um deles em 67, 2 taças em 68, que o Marcelão vai falar, e um dos torneios de 70, mas aconteceram vários. Eu vou falar de 67. O torneio de 67 aconteceu num triangular. Os convidados: Barcelona, Botafogo e Peñarol. Na primeira partida do torneio, o Barcelona ele venceu o Peñarol. Aí veio a segunda partida, o Botafogo estreando no torneio, ele jogou contra o Peñarol. Um detalhe que o Peñarol era o campeão da Libertadores, o campeão da Copa Intercontinental, né? Que ele havia vencido o Real Madrid, né? Então, era um grande time. Mas ele não estava nesse torneio com esse grande time, porque metade do seu time titular, 5 jogadores, estavam na seleção uruguaia, que estava disputando o campeonato sul-americano de seleções, que depois virou Copa América, que a gente conhece até hoje. Só um detalhe, foi a última vez que teve essa nomenclatura, em 67. Quando aconteceu o próximo, a Conmebol já mudou o nome para Copa América, isso em 75. Então, veja, metade do time do Peñarol estava na seleção uruguaia. E esse segundo jogo do Botafogo, então, foi contra o Peñarol. O Botafogo foi bem superior, pressionou bastante, teve, injustamente, contra o Peñarol, um gol anulado, ainda no primeiro tempo, gol feito por Ayrton, foi anulado, um pênalti não marcado em Roberto, ainda no primeiro tempo. O Botafogo meteu com o Roberto uma bola na trave, no finalzinho do primeiro tempo, e no segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado, porque o primeiro tempo só deu Botafogo. Lembrando só um detalhe, logo no início do jogo, o Manga fez uma defesa espetacular, numa tabela de Spencer e Silva. Spencer, grande atacante equatoriano, né, um dos maiores, e isso foi lá no iníciozinho do jogo. Tirando depois disso, só deu Botafogo no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado, né? O jogador do Uruguai, Roya, peruano, né? O jogador, eu digo do Uruguai, do time uruguaio, né? O jogador do Peñarol, Roya, que é peruano, também grande jogador do futebol peruano, ele cobrou uma falta com precisão, a bola bateu na trave e saiu. Então, assim, mesmo um pouco melhor, o Botafogo ainda foi superior. Mesmo um pouco melhor, com o Peñarol jogando um pouco melhor, o Botafogo ainda foi superior, buscou fazer o gol, mas não conseguiu. E o jogo terminou 0-0. Admiro Tirol estava revoltado, porque o juiz realmente... o juiz só estava vendo coisas a favor do Peñarol, só coisas contra o Botafogo, né? Anulando gol, marcando impedimentos e assim vai.
veio a decisão, a grande decisão, numa terça-noite, uma grande decisão contra o Barcelona, que era o favorito, né? Todos, a torcida, a imprensa, todos davam o Barcelona como favorito. E o que aconteceu é que o Botafogo colocou o Barcelona no bolso. O Botafogo jogou muito, foi uma exibição de gala, daquelas assim, para entrar para a história, né? O Botafogo venceu por 3-2, né? Os destaques da partida foram Manga, com defesas espetaculares, e o Gerson. O Gerson ele foi bom na defesa, ele foi bom apoiando, e ele foi bom no ataque, fazendo até gol de bicicleta. O segundo gol ele fez o segundo gol do Botafogo foi de bicicleta. O Botafogo chegou a abrir 3-0, né? E no finalzinho o Barcelona fez um gol, uns 40 e pouco, 41, mas assim, o juiz logo depois inventa um pênalti. Quando você olha o resultado, 3-2, é um resultado daqueles que a gente fala enganoso, porque o Botafogo foi bem superior, e esse segundo gol do Barcelona foi de um pênalti inexistente, né? Ele deu mão de Leônidas, mas não todos jornais, tanto da Venezuela, os daqui, todos dizem que não aconteceu o que eles colocavam na época, hands, né? Que era a mão na bola. Então, termina 3-2, né? Nosso capitão Gerson, ele levanta uma lindíssima taça de prata, né? Que é essa taça do nome do torneio oficial, né? Copa Círculo dos Jornalistas Desportivos da Venezuela, que é o nome oficial da taça, né? Que erroneamente vem sendo chamada de Mini Copa do Mundo, né? Mini Copa do Mundo foram aquelas que aconteceram lá atrás, entre 52 e 58. Essa de 67, o nome é esse, o nome oficial e o nome da taça. E o Botafogo, então, conquista essa taça em 67. Lembrando que outros torneios também aconteceram nesse período de 67 em Caracas. Bom, uma ressalva também para Manga, que fez defesas espetaculares nos dois jogos e foi muito aplaudido. A imprensa falou que nunca viu um goleiro como esse jogando em terras, né, venezuelanas. Isso é muito bom a gente ler, né? Nós temos o Manga como ídolo, né? Ver esse reconhecimento da imprensa da Venezuela.